né? Foda. Foi você que fez, Pedro? Foi. Eu tava com muita saudade de usar ela. Não tem contexto, tá ligado? É dele só. Bom, senhores, então estamos gravando já, né? Já. Estamos. Então, senhores, boa tarde novamente. Espero que todos estejam aí gostando muito da nossa aula. Estamos indo para a nossa segunda parte, agora comentando sobre cultura e estética no Japão, aí nesse segundo volume de falas, comentários e discussões. Fred e Pedro, façam as honras. Você começa ou eu? Você começa por aí, por essa... Pode ser. Posso começar, né? Então, retomando aquilo que a gente estava falando, né? É óbvio que a gente vai ter uma confluência eventual, e não tem como, né? O Japão, e a gente vê isso muito na língua japonesa, até o quanto ela absorveu tanto do inglês, do português, naquele momento que a gente estava comentando, que teve, né, o contato de Portugal com o Japão, mas o Japão carrega nas suas produções culturais um reflexo, né, das suas raízes, tanto, e aqui no caso, a gente acaba focando mais, é um elemento que a Dani Cavalado traz, né, e a gente também acaba focando mais, tanto no Shinto quanto no budismo, né, que são mais próximos do que a gente também estuda a nível pessoal, etc., né, principalmente no meu caso do budismo, enfim. Então, a gente tem aqui no que a gente chama de Ocidente, né, que o Ocidente não é nada mais do que a ideologia e os símbolos europeus, e ainda de alguns grupos europeus que acabaram colonizando outros grupos europeus e que acabaram se institucionalizando com o tempo, indo para os Estados Unidos e fortalecendo, né, de fato solidificando esse imaginário que a gente chama de ocidental, de imaginário ocidental, né? E as nossas raízes ocidentais, elas ainda, né, por mais que o mundo moderno tente apagar isso, ele acaba só reforçando num Ouroboros que a cauda vira a boca, né? Mas a gente não consegue se livrar tanto desse idealismo platônico, né? E o idealismo platônico, aqui, óbvio, a gente não vou ficar focando na questão filosófica a nível tão profundo assim, só quando a gente entrar no budismo e análise de alguns animes, né? Mas é importante que a gente saiba essa diferenciação, né? Aqui, para a nossa experiência ocidental, a gente tem, a partir da perspectiva platônica, que se retroalimenta no cristianismo, a gente tem uma negação do corpo, de uma maneira que o corpo se torna o antro do pecado, né? E não é à toa que o evangelho, por mais que o Hideakiano vai falar X ou Y, a gente joga o que o Hideakiano está falando no lixo. O Hideakiano, ele é um dos caras mais ressentidos que eu conheço sobre a própria obra dele. Ele se curou da depressão, ele fica olhando para trás e fica, eu era um tão, não sei o que, ele é um safado. Mas não é à toa que, claro, né, uma das explorações simbólicas de Evangelion é a partir do imaginário cristão. E não é à toa que, no final, eles querem dissolver o próprio corpo deles para voltar para esse simbólico paraíso, né? Então, existe essa negação a partir do idealismo platônico e cristão da nossa materialidade, né? E enquanto, tanto para o budismo quanto para o Shinto, o que a gente pode chamar de impressões psíquicas do lado mental, abstrato da realidade, ele não está desconexo do corpo, ele não está desconexo do mundo empírico, muito pelo contrário, eles se reforçam, né? Eles são elementos em que um se torna condição para o outro, né? Então, existe algum nível de simetria entre eles, enquanto para a gente, essa relação é uma relação de que o mundo ideal, o mundo das ideias do Platão, o paraíso cristão, eles são superiores, eles são perfeitos, eles são intocáveis, eles não passam pelas tribulações da matéria, que está sempre mudando, em constante transformação, né? Que é uma sombra desse mundo idealizado, desse mundo abstrato, que está fora da matéria.
matéria. Né? E isso vai fundamentalmente transformar a maneira como a ficção científica, é produzida no Japão. Pode ir, João. Vai lá, Pedro. E isso daqui é uma das coisas mais engraçadas que a gente tem do Japão, né? Hoje, na verdade, faça-se justiça, a China está assumindo esse papel no imaginário ocidental, né? Mas durante muito tempo, durante até pouco tempo, toda reportagem sobre o Japão começaria com Japão, a terra da tecnologia, aí mostra um prédio, e da tradição. Aí mostra uma geisha qualquer. É sempre desse jeito. Você não tem... a gente consegue reconhecer essa facilidade que o japonês tem de manter costumes duradouros, costumes ancestrais até, que... Vou pôr um asterisco aqui, esses costumes todos ancestrais dos japoneses foi meio que inventado ali no século XIX, quando eles estavam com o processo imperialista, né? Aquele bushido mesmo, o código de honra do samurai e tal, tudo, mas nunca existiu. É uma coisa, invenção moderna, é um conhecimento moderno, é um ideal moderno japonês, né? Nacionalista japonês. Mas, ao mesmo tempo que ele mantém essa identidade dele, ele consegue com muita facilidade imitar o Ocidente em diversos campos, em diversas coisas. Tanto que um dos processos de espionagem industrial que foi feito, que os japoneses fizeram, e que é o estereótipo que a gente vê em filmes até hoje, inclusive, que é do turista japonês indo em tudo quanto é lugar, tirando foto de tudo quanto é lugar. Isso não é um turista japonês aí engraçadinho, nossa, como tudo é muito diferente. Não, o cara está fazendo espionagem industrial. Ele vai lá visitar a fábrica da Ford e ele vai pegar, nossa, olha que muito legal essas coisas aqui na Ford, e fica tirando foto. E todo mundo, que tontinho japonês, mas na verdade era espionagem industrial. Então, o Japão, desde a abertura dos portos, ele assimila com muita facilidade o modo ocidental de encarar as coisas. Foi o que eu falei um pouco mais cedo. A forma de organizar o exército. Rapidamente os samurais deixam... Aquela história do último samurai, que os samurais não querem usar armas porque eles são muito... Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. É historinha para boi dormir. O samurai, assim que ele viu um método mais fácil de matar a pessoa, o inimigo, ele assumiu. Não tem essa história o japonês é muito prático quando ele está para alcançar um objetivo. Ele é muito prático. E isso se reflete na forma que ele consegue coexistir essas duas coisas. Essa torre mesmo aí, ela foi construída nos anos 50 e até hoje se mantém paralela a outras construções que também são tão milenares, que o Japão fica utilizando para dar o que comentaram aqui no chat antes, essa aparente, e aqui a palavra aparente é o ideal, essa aparente unidade de japonês. É essa ideia de japonês que é utilizado pelo exterior, que é utilizada aqui, é um processo de exportação a partir do governo norte-americano que assume o controle e a defesa da ilha depois da Segunda Guerra Mundial. Não sei quantos de vocês sabem disso, mas o acordo de rendição do Japão ao final da Segunda Guerra Mundial era extinguir o seu exército e, a partir daí, quem faria a segurança da ilha seria os Estados Unidos. Então, o Japão ele não é só um país aliado dos Estados Unidos, ele foi uma colônia de férias dos Estados Unidos durante muito tempo. Ele foi explorado pelos americanos. Você tem inúmeros casos de estupros que as geishas sofriam por conta dos generais norte-americanos. Você tem lá o filme Memórias de uma Geisha, que inclusive essa atriz que fez a geisha nesse filme era uma chinesa e até hoje não pode entrar na China de novo porque fez uma japonesa no cinema. Enfim, essas coisas todas. E isso vai entrar nessa questão da cultura e da estética. O Japão, ele
vê na arte uma forma amoral. A arte, ela não é moral, ela não tem esse aspecto moralista. A moralidade tem que ser posta de lado. Então, como está escrito aqui, o impulso criativo é considerado inato, mais primitivo. E dessa forma, como a arte está comprometida com isso, ela está mais comprometida com um impulso do que com uma razão. E a moralidade, ela é fruto da razão. E aqui eu não estou falando de imoralidade, mas eu estou partindo de uma amoralidade. Imoral é aquilo que nega a moral, e amoralidade seria aquilo que não tem uma moral para ser negada, por assim dizer. E é por isso que você tem essa citação aí. Daí que o Zen encontra sua associação inevitável com a arte, mas não com a moralidade. Se tivesse que escolher entre impulsos artísticos e regulamentações moralistas, o Zen não hesita. Prefere ser não moral do que sem arte. Entra muito naquela questão, naquelas coisas que a gente acontece de ver, da integração das todas as artes que tem em treinamentos de artistas marciais e coisas assim do tipo, né? Só fazendo um paralelo com o cinema. Quando você pega rock, por exemplo, um lutador que vai trabalhar com a mesma temática de luta que o cinema oriental geralmente trabalha, a cena de treinamento dele envolve ele melhorando o físico dele. O físico é o físico, o físico, o físico, o físico, o físico, o físico. Quando você tem cenas semelhantes no aspecto oriental, que é uma tradição do cinema chinês, que chega no Japão depois, né, por meio do cinema que é feito em Hong Kong, principalmente, né, cinema chinês em Hong Kong, no caso, essa ideia de trabalhar pulando de vaso em vaso, se equilibrar de uma forma específica, ou então fazer um treinamento de caligrafia, às vezes, para aprimorar a sua habilidade com a espada. Essas coisas aí são muito mais de... Você deu uma travada ou fui eu que dei uma travada? O Pedro tá normal, o Pedro tá normal. Ah, eu tô normal? Fui, desculpa. Inclusive, eu acho que eu devo ter atrapalhado, porque eu falei, eu caí, desculpa. Não atrapalhou, não. A questão é que é a seguinte, no final das contas, o Zen e essa unidade de que todas as coisas elas são importantes, de que toda a matéria é importante e que a matéria e o espírito fazem parte da mesma coisa, faz com que o treinamento, a ideia de físico, não seja separado do espiritual. E isso acaba refletindo diretamente na arte. Pode passar, João. Ou você quer falar, alguém quer falar alguma coisa? Eu ia complementar. Pode falar, Fred. Você que deu uma travada agora, Fred. Você travou. A internet dele piscou legal agora. Eu vou botar o cabo. Voltou. Vou botar o cabo. Pera, vai continuar. Pode continuar, Pedro, enquanto o Fred não vem. Enquanto ele bota o cabo. É isso que eu estou falando para vocês. Olha só, essa parte aqui do Japão é arquitetura moderna. Você vê que tem a coexistência de coisas extremamente históricas, ao mesmo tempo que tem a modernidade ao redor. Se a gente for comparar, por exemplo, a lugares como o Brasil, bom, não vou nem comparar o Brasil, vamos pegar a Europa mesmo, né? A Europa mesmo, que tem lá os seus lugares históricos, eles não estão tão preservados quanto os lugares históricos do Japão. E olha que eles tomaram, até em Hiroshima, Nagasaki, né? Tem prédio preservado até hoje, mesmo depois de terem tomado 2 bombas atômicas na cara. Aliás, tem até uma foto famosa, eu acho que é de Hiroshima, que está tudo destruído. E o museu, eu esqueci que hoje lá foi transformado, inclusive, no museu da bomba atômica, né? Eu lembro a imagem clássica da cidade destruída e o único prédio que se preservou em pé. É muito louco. Então, assim... e outra coisa que eu estou esquecendo aqui de mencionar, que eu fiquei lembrando. O Japão é uma sociedade com muitos problemas. Muitos problemas. Essa aparente unidade japonesa é realmente aparente. A gente viu esse ano aí
o fetiche, e eu acho que é o nome certo para se utilizar, que a gente tem pelo povo japonês. Lá vai o povo japonês limpando mais estádios na Copa do Mundo. Toda a Copa do Mundo é a mesma história. O Japão vai lá e limpa os estádios e todo mundo fica, nossa, olha que legal, olha como o Japão limpa os estádios, a gente deveria ser mais como os japoneses, olha que cultura maravilhosa. É a mesma cultura que obriga todos os celulares a terem som na câmera para que as mulheres percebam quando as suas fotos são tiradas em segredo. Então, você tem no Japão uma sociedade que ela vive de uma certa aparência para poder se manter coesa. E essa tensão é a que gera, por conta do tradicionalismo, e depois a questão da modernidade. No Japão, o cara morrer sozinho, o pessoal... Ah, não, isso daí, sim, o cara morrer sozinho, o pessoal descobre depois... Ixi. Tem uma das coisas mais tristes que eu fiquei sabendo que se tem no Japão hoje em dia é o senhor de idade que tem que cometer crime para ir para a cadeia para ter gente com quem ele conversar. É muito triste. Aí olha só a rigidez, né? Inclusive, japonesa. Nesse tópico até tinha uma época, eu não sei se isso ainda existe, mas eles estavam com um aplicativo que os japoneses mais velhos estavam sendo freelancers de se tornarem amigos de pessoas que não tinham amigos, porque eles ganham dinheiro e também suprem uma necessidade social que eles, como mais idosos, não têm, ficando amigo de outras pessoas, eles também não têm amigos, porque eles têm uma vida muito isolada socialmente falando, né? O das câmeras é um caso muito gravíssimo, que é puramente assédio. As meninas que usam muito saia, principalmente as meninas de idade escolar, os caras iam com a câmera, coloca debaixo da saia dela e tira foto. E é por isso. E eles vendem, ou usam. É uma sociedade com diversos problemas. Essa questão, por exemplo, da moralidade, da arte estarem em desacerto, né, da arte ser amoral do ponto de vista japonês, você produz coisas como a Sakura Card Captors, né? O mangá da Sakura Card Captors é bem pesado, é pedófilo, tem relacionamentos pedófilos lá. Você tem um relacionamento de uma menina de 10 anos com o professor dela, entende? Um relacionamento que dá a entender que é amoroso. Aí você descamba para os hentais da vida, que a gente sabe que é um problema gigantesco. E isso sem contar aqueles animes mais shonen mesmo, né? Que, tudo bem esse cara aqui de 30 anos ficar com essa menina aqui que aparenta ter 12 anos, porque na verdade ela é uma elfa que viveu 5.200 anos. Então, na verdade, ela é uma maior de idade. Então tá tudo certo. Tá dentro da lei. E assim, mesmo as obras que a gente gosta também, né? Pega o próprio Evangelion, pega o próprio Code Geass, que eu adoro. Assim, tem cenas que são completamente desnecessárias, né? Que elas são só feitas para sexualizar as personagens femininas. E as personagens femininas são crianças. Você pega o próprio Code Geass, assim, mostra o Suzaku lutando no mecha, ele sentado, né? Como você espera que alguém sente numa cadeira. E aí, quando mostra a Karen sentada numa cadeira, o ângulo voltado para ela totalmente sexualizada, com todas as curvas dela aparecendo, etc, etc. Então, isso é um problema realmente bem sério, né, na cultura japonesa. Uhum. Isso daqui é muito interessante, tá? E isso ajuda a explicar um pouco mais sobre esses aspectos que são tão estrangeiros para nós, né? Aqui são os termos de cultura, começando pelo wabi-sabi, que é a beleza da imperfeição e da impermanência. Como assim? Enquanto que dentro de uma tradição ocidental a gente tem ideais de perfeição, por exemplo, Jesus. Jesus é um ideal de perfeição, é o ser humano perfeito, é o cara que você tem que ser. Você segue Jesus, você vira Jesus, e quanto mais próximo de Jesus você chegar, melhor para você, porque o cara é perfeito. No caso, porque, enfim, para ascender a um mundo perfeito, a um mundo platônico, ideal, perfeito, você também tem que estar próximo da perfeição, então você ascende. Nessa situação em que você não tem como
Você não vai sair dessa realidade. Você tem que começar a perceber que a imperfeição, o incompleto, aquilo que está por fazer ainda, é perfeito, porque é o que é a vida, né? Nós estamos sempre em mutação e nós estaremos em mutação até nós morrermos. E depois que morrermos, continuaremos em mutação, e a mutação da nossa morte vai seguir e vai virar outra coisa que vai depois mudar e mudar e mudar. Essa imperfeição, essa ideia, vem da ideia do Shinto, vem da ideia que também trabalha com o No budismo. e tal. Oi? No budismo, exato. Eu ia entrar. Assim, e principalmente, para vocês terem uma ideia como é que tem uns vasos, tem um costume, um tipo de arte japonesa, que é vaso quebrado, vaso quebrou. E ao invés deles reconstruírem o vaso perfeitamente, eles reconstroem o vaso preenchendo aqueles cracos com fio de ouro. Então, é para lembrar que mesmo a imperfeição, mesmo as quebras, elas podem construir algo belo. Isso, Kintsugi. Isso. Obrigado, Felipe Dilon. Não pode ser. Não vai ser. Me impressiona não ter ninguém com o nome Shaolin Matador de Porco. É verdade. E assim, tudo bem, é o seu nome, mas você não é o Felipe Dilon, né? Não imagino que não. Ah, tá, ufa. Eu ia pedir autógrafo. Complementando aí o Pedro, né, nesse sentido, até porque é um tópico que eu adoro, quando a gente fala sobre o idealismo, né, enquanto base filosófica, né, para diversas vertentes, o idealismo ele parte do pressuposto de que exista alguma coisa na realidade que possui essência. E essência é exatamente aquilo que é sempre igual, que é permanente, que não muda, que não depende das suas condições, né? A perspectiva budista é de que não tem nenhum processo, nada que tenha essência. Na verdade, o que as coisas não têm, o que lhes falta é exatamente isso, essência. Então, nesse sentido, é bem diametricalmente oposto com a nossa visão de mundo, né? Porque as coisas, o fato delas estarem sempre mudando digamos assim, um exemplo de que elas não possuem nada que consiga sobreviver ao ritmo da vida, né? E é o mono no aware, né? A tristeza das coisas. Ela vai morrer. E isso está na base do budismo, né? A vida é sofrimento, e ela é sofrimento porque a gente acha que a gente se apega a alguma coisa que ela consegue permanecer, mas não permanece, né? Budismo é a única religião que o Nietzsche admirava por ser não teísta. É uma boa pergunta, Bruno. O Ocidente, quando ele entra em contato com o budismo, ele tem algumas interpretações errôneas nesse momento, em que o Nietzsche, principalmente por meio do Schopenhauer, tá? Então, por muito tempo aqui no Ocidente, a gente leu o budismo como se o budismo fosse nihilista, mas isso é uma leitura que ela é problemática. Existem escolas nihilistas no budismo, mas não são as escolas que chegam na China, que é o Chan, e que eventualmente vão ser exportadas para o Japão. Elas não são escolas nihilistas, muito pelo contrário. E tem uma coisa... uma escola ou outra, né? Yogacara, enfim. E também tem uma coisa do Nietzsche, não é que ele deixa de admirar religiões porque elas são teístas ou coisas assim do tipo. Se eu não me engano, a principal crítica que ele faz ao cristianismo é que o Deus cristão está morto e fomos nós que o matamos, né? Então ele não tem necessariamente essa ideia de que a ausência de Deus é o melhor, por assim dizer. Ele era, inclusive, filho de pastor, né? Inclusive, assim, diversos teóricos nem chamam o budismo de uma religião não teísta. Veja,
Existem entidades no budismo. A única questão, e diversas, dependendo da vertente que você olha, é digno de sci-fi. Milhões de mundos, planetas, criaturas, devas, ashuras, alienígenas. O budismo é o cristianismo do Oriente, né? Então ele junta com tudo que é possível, ele gruda em tudo. Só que a única questão é, pro budismo, e aí isso é independente da vertente, tá? Não vai existir um processo, e nesse caso seria uma divindade, da maneira como nós conceituamos Deus, que é a causa originária de todas as coisas. Porque qualquer coisa que é uma causa para outras coisas, ela é feita de alguma coisa anterior. Então, você consegue retroceder infinitamente, porque a pergunta que o Buda faria é, tá, e de onde veio Deus? Se tem esse Deus que originou o universo, da onde ele veio? E da onde veio da onde ele veio? E da onde veio, da onde ele veio? E você vai perguntando, e você não vai chegar num começo. Da mesma maneira que você nunca vai chegar no fim. Né? Porque as coisas estão sempre em mudança, em impermanência, em transformação. E essa é uma das maneiras que a gente interpreta também muito erroneamente a ideia de karma no budismo, tá? Mas aí quando a gente chegar lá no Ghost in the Shell, isso daí já fica um pouco mais claro. Manda pau, Pedro. Não, já partindo daí do que você está falando da transitoriedade, é o Mono no Awari, que é um outro termo muito importante, que é essa tristeza das coisas. É saber que essa cadeira que você ama muito, que foi da sua avó e tudo mais, vai destruir, vai corroer, não interessa. Essa montanha que você acha maravilhosa vai ser praia no futuro. Não tem o que fazer. Todas as coisas vão acabar, todas as coisas vão morrer, todas as coisas vão mudar e todas as coisas estarão sempre em mudança. E claro que isso traz uma tristeza, claro que isso traz uma coisa, uma sensação ruim, né? Ninguém gosta de ver as coisas que está acostumando ruir, né? Então tem isso também, né? A ideia de que o budismo é meio niilista, essas coisas, é justamente vendo essa ideia de que aparentemente ele não se importa, que você não precisa se importar porque está tudo sempre mudando. Não, pelo contrário, você celebra a tristeza dessas coisas. É esse que é o lance, né? A gente não tem esse costume de celebrar tristezas, de celebrar derrotas, de celebrar coisas ruins. É sempre a perfeição, é sempre para cima. No caso, não, vamos celebrar a tristeza, vamos celebrar a morte. A flor de cerejeira cai depois de 7 dias que abriu, entendeu? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas eu quero que dura mais. Espera de novo, amigo. Espera abrir de novo. E aí, mas aí vai cair. Se você não quiser isso, flor de plástico. O Titã já dizia que não morre. Aí, você tem o má. Isso daqui é muito interessante. Porque é uma coisa que você percebe, entra em diálogo com aquilo que o João estava falando sobre não ter diálogo. O má é o espaço negativo. É o não espaço, é aquilo que não é preenchido, é a pausa, é o silêncio, são aquelas cenas longas do Evangelion que ninguém fala nada e que você sabe, que você imagina que é por corte orçamentário, mas não é. É o Ghost in the Shell também. O Ghost in the Shell tem também, verdade. Aliás, até isso aí todo lugar tem, né? Tudo, né? O Chihiro, a cena clássica do trem, né? Que sempre tem um momento ali, independente do longa-metragem do anime que você assista, o momento do silêncio que você só contempla o personagem indo de um ponto A a um ponto B, ou parado, encarando uma paisagem, e não se fala nada. Isso tá em quase todos os animes e mangás aí, se a gente for esmiuçar. E isso tem uma direta... isso tem uma direta relação exatamente com essa noção do budismo, de que as coisas não têm essência, porque elas são vazias. Esse é o termo que a gente traduz, vem do sânscrito, né? O budismo, para quem não sabe, o budismo é indiano, né? Ele é exportado no Japão. Basicamente, a gente nem tem budismo na Índia quase hoje em dia. E aí ele chega por diversas vertentes, inclusive. O Zen nem é a vertente budista mais praticada no Japão. Na verdade, o Zen é a vertente mais elitista no Japão, o Zen budismo, né? Mas em qualquer vertente do budismo, a gente tem essa ideia do shunyata, que significa vacuidade, vazio. Então, isso é um reflexo dessa noção de que o que falta para as coisas é exatamente essência, né? Então, existe
essa tentativa de demonstrar o vazio através do espaço negativo, através de uma falta de trilha sonora, um momento de pausa na trilha sonora, um momento de reflexão, de contemplação, né? A Dani Cavallaro fala muito isso do cinema do Mamoru Oshii, por exemplo. Sabe o que eu lembrei? O Planet Hemp tem um álbum que é O Silêncio que Precede o Esporro. E é meio que isso, né? É o silêncio que precede o esporro. Porque ele é tão essencial quanto o próprio barulho. Ele talvez seja mais essencial do que o barulho em si. E aqui, não é para achar, não confundam esse não espaço com o espaço liminal. Tá? Que está muito na moda e tudo mais, o Backrooms, saiu o filme, Reddit e tal. Não é um espaço liminal. Um espaço liminal é nada mais, nada menos que um espaço de transição. É um espaço que você está transicionando de um lugar para o outro, que você tem que passar por ali. O não espaço compõe, é importante. Ele tem um significado, mesmo que esse significado seja demonstrar o vazio da coisa. Tá? Perfeito. Daí, a gente cai no Yugen, que é a questão do escuro e do oculto. É a sugestão. O japonês, a arte japonesa gosta de sugerir. Ela não gosta de retratar a realidade como é. Ela não é realista, ela é sugestiva. As próprias primeiras obras, né, que a gente pegou lá que o João começou no começo da aula, que ele colocou das ondas, aquela das ondas, que agora esqueci o nome daquele quadro, mas esse quadro mesmo, esse quadro famosíssimo, ele é uma demonstração de que ele não está preocupado em retratar a realidade da onda, ele está preocupado em retratar a sensação que aquela onda está causando. Então, isso se deve muito também a que o Japão ele vai ter ele não vai ter esse período realista que o Ocidente teve. Quando a arte chega ali no Japão, a arte mais ocidental, que ele vai utilizar para se basear e começar depois a fazer a influência reflexa, ele não se preocupa em retratar a realidade. Ele sempre vai retratar impressões da realidade. Então, ele não quer mostrar, ele quer deixar subentendido, ele quer deixar oculto, ele quer deixar ambíguo, principalmente. Incompleto. Tá? Incompleto, exato, incompleto. Tanto, né, que quantos animes que existem que acabam incompleto, né? Aqui dando um total spoiler para vocês aqui, por exemplo, Monster, que é um dos meus animes favoritos da história, uma das histórias de mistério, de thriller mais espetaculares, ela termina completamente aberta. Você tem uma conclusão para o que acabou de acontecer, de certa forma, da história toda, mas, logo em seguida, quando mostra uma cama vazia, inclusive, que deveria estar preenchida, você tem a sensação de que não acabou, que não terminou. Evangelion, de certa forma, é assim, né? Um exemplo clássico, tipo... E aí, destruiu tudo, sobrou Asuka, sobrou Shinji, tá lá o negócio caído, cadáver da Rei flutuando, gigante, derretendo lá, e aí? Isso no The End of Evangelion, sem contar o anime original, né? Não, o anime original, o cara nem pegou, nem terminou. Não, e assim, o próprio anime original, aquele final é uma folha branca. O que é uma folha branca, senão a possibilidade máxima, o vazio máximo? Que qualquer coisa pode surgir de uma folha branca. Ele fala literalmente isso, né? Ele fala literalmente isso. Inclusive... o Yohaku. Yohaku, eles têm esse nome, Yohaku. O branco, sem preenchimento, é Yohaku. O negócio. E pegando isso também, na própria imagem lá do Hokusai, que você falou da onda, tinha um círculo lá, que é um círculo muito importante para o Zen budismo, que é o Enso, né? E
círculo que eles não terminam. Eles fazem o traço e eles param, eles não completam esse círculo. Que é o ponto é exatamente esse. Ele é tanto um espaço negativo, ele é incompleto, ele representa a impermanência das coisas, porque o ciclo não se fecha, né? A gente tem essa impressão, às vezes, de falar, existe uma compreensão mais moderna, secular, do tempo como um progresso, uma linha reta, que vai sempre melhorando. Nós temos perspectivas cíclicas do tempo, né? Mas para o budismo, esse cíclico, ele nem é cíclico de fato, porque não é a mesma coisa. Por mais que a gente tenha similaridades em relação ao passado, essas similaridades são apenas uma consequência de como cada processo se torna outro a todo instante. Mas as coisas nunca vão ser exatamente iguais. Elas sempre são diferentes, exatamente porque o que lhes falta é a essência. Né? O que lhes falta é algo que se mantém, que é sempre permanente, enfim. E esse movimento, por si, é elegante, é um estilo, é algo que eles colocam, que eles chamam de Iki. E eles trabalham isso, inclusive nas próprias vestimentas, é um negócio muito louco, que você já deve ter visto já. Aquelas vestimentas mais clássicas das geishas e tudo mais, elas parecem mudar de forma conforme elas andam. É uma ilusão de ótica que vai sendo criada. E é justamente isso que o japonês gosta de colocar, porque entra dentro da ambiguidade. E a ambiguidade é entendida como elegância, é entendida como estilo. Porque a partir do momento que você não tem ambiguidade, você tem uma resposta. Uma vez que você tem uma resposta, você tem uma essência. Você tem uma definidade, uma coisa definida. Você não tem como fazer a mutação daquilo ali. E o estilo deles, a elegância deles, trabalha isso. E aqui uma coisa que vale muito a pena falar, tanto para o bem e para o mal, que é o kawaii, que todo mundo aqui está acostumado com a ideia do kawaii ser aquela coisa fofinha, meiguinha e tal, tudo mais. E é, tá? E é. Mas é mais uma questão... ele surge... O moderno, né, o kawaii moderno, ele surge como um movimento de luta contra a repressão da sociedade japonesa em relação às mulheres. Eu juro para vocês que o começo do negócio, por volta de 1970 e tal, é um movimento de ruptura, o movimento kawaii. As mulheres poderem endossar essa simplicidade infantil, essa ideia de liberdade, de brincar com essas coisas, quebra com a ideia de serenidade, de perfeição, daquilo que estava sendo transmitido do Ocidente para cá, aquela ideia de família, do American Dream, né? A gente tem que lembrar sempre, bater sempre nessa tecla. Os Estados Unidos exporta tudo para o Japão. Tudo. Vira uma ilha de experimento americano ali. Tá? Então, o American Dream começa a entrar aquela ideia de esposa adulta e tal, e esse movimento kawaii quebra. E essa coisa do kawaii é o que talvez quebra também muito para a gente, que é ocidental, quando a gente vê coisas sexuais japonesas. Porque coisas sexuais japonesas, se vocês lembrarem do Yumete Kudasai, né, que existe em tudo quanto é anime, por aí vai, é uma coisa infantilizada. Por mais estranho que seja. É uma coisa simples, é uma liberdade, é uma fraqueza, no final das contas, entende? Então, como é uma fraqueza, como é uma forma de deixar a parte mais séria do japonês, ele começa a se revelar como algo de fraqueza. E essa fraqueza ela deve ser valorizada, que nem eu havia falado antes, que entra em diálogo com o wabi-sabi, a beleza da imperfeição. E a beleza da imperfeição entra nessa questão do kawaii. E olha só, o kare-sansui, que são aqueles jardins secos que vocês conhecem, aqueles lá da pedrinha, que você faz o desenhinho e tudo mais. É outro exemplo disso que a gente está falando da impermanência.
Esse jardim japonês, ele não é feito para cultivar a planta, ele é feito para você se cultivar. É essa a ideia. Por isso que virou moda lá pelos anos 80, 90, tudo quanto é CEO de filme, tem um desses assim pequenininho, que ele pega uma pazinha de madeira assim e fica mexendo. Essa é a ideia para trazer a impermanência, porque esse jardim, ele nunca será igual. Se você contrapor com o jardim ocidental, que é o que coloca lá as flores e tal, tudo mais, você vai conseguir uma regularidade e, na verdade, se espera regularidade. Ah, estou plantando isso daqui porque em agosto vai florescer, porque depois vai cair, que vai ficar assim, assim, assado. Esse jardim seco, ele é impermanente. Não interessa o desenho que você fez ali, bateu um vento, acabou. A pedra também, ela é mexida o tempo inteiro. No Shogun, tem uma cena muito boa disso, na série Shogun, que é o inglês, o pirata inglês, que ele acaba, por várias coisas do destino, ele acaba virando lá um cara de honra e tem uma casa e tem um jardim japonês e tem um cara que cuida daquele jardim japonês para ele. E eles conversam sobre o significado e o porquê que ele está mexendo, porque todo dia aquele velho que cuida daquele jardim mexe umas pedras gigantescas de um lado para o outro. E ele é um velho. Daí o cara pergunta, por que você está fazendo isso daí? Ele, porque as coisas são assim, as coisas mudam, as coisas se mexem, as coisas não são permanentes como um todo, né? E aí, o Shinto e o Zen budismo são diálogos constantes, né? São diálogos constantes entre eles. Não são a mesma coisa, é evidente, você tem o Zen budismo, você tem um Shinto budismo, né? Mas eles dialogam bastante justamente porque trazem esse diálogo entre a matéria como importante também para o espírito. Aqui a matéria e o espírito não se dissociam, essa é a ideia, se a gente for parar para pensar. Essa questão do que o Fred falou, que as coisas não têm essência, é justamente para a gente entender que a gente não tem uma alma que se separa da nossa matéria e que vai embora e que fica lá e que depois reencarna e tal. Não, a nossa matéria, toda ela, nossa célula, todas as nossas coisas, pedacinhos e tal, tudo faz parte de quem nós somos e tudo está em constante mutação e eles não estão errados, né? Nesse exato momento aqui, milhares de mortes estão acontecendo dentro de nós. Milhares de batalhas estão acontecendo. O nosso sistema imunológico está lutando e a gente não está nem um pouco ciente disso. Eles têm noção? Eles têm alma? Eles são alguma coisa? Ou eles não são nada? É isso daqui da frase, que é aquela coisa clichê de filme de Kung Fu, né? Mas um bastão e ao mesmo tempo não é um bastão. Ou que um bastão é um bastão apenas porque não é um bastão. É aquela história da nomeação da coisa. A partir que você nomeia que aquilo é um bastão, ele já não é um bastão, porque o bastão é uma coisa que carrega uma essência. E aquilo ali vai mudar. Ele não vai ser um bastão para sempre. Ele só é um bastão porque não é um bastão. Complementando também aqui nesse sentido, é muito comum, tem um procedimento no Zen budismo, né, principalmente maneiras como os mestres vão desconstruir essa necessidade que a gente tem por procurar a essência das coisas e categorizá-las permanentemente, né? Que no Zen budismo a gente chama de koan, né? Vou até escrever para vocês, aí não está aí, né? Mas o koan, ele geralmente é difícil a gente falar que é um puzzle, né? Não é exatamente um puzzle, a tradução não é muito boa, né? Ele é um quebra-cabeça, digamos assim, né? É muito mais metafísico, que não tem resolução. Ele é paradoxal, de propósito, né? E ele é paradoxal de propósito exatamente para confundir essa necessidade de certeza que a nossa mente tem, né? Então, isso é um exemplo muito, para mim, que eu olho isso aqui, isso é um koan, provavelmente a gente vê esses tropos de koan sendo repetidos em um monte de filme oriental, inclusive filmes de Kung Fu, porque tem um diálogo muito forte entre o taoísmo e o Chan budismo que chegam para o Japão na forma do Zen, né?
Então, é exatamente isso que o Pedro falou, de que não é só que o bastão eventualmente vai mudar, mas é que para o bastão, nesse momento, estar como bastão, ele depende de infinitas outras condições que eles lhe fazem, nesse instante, ser bastão. Então, tem a madeira, de onde ele foi construído, tem a nossa cultura que chama isso de bastão. Talvez, por um cachorro, é um galho que ele vai ficar buscando, entendeu? Então, não que seja só mental, mas é também. É a diferença entre o negócio. A gente pode brincar, é o que você falou do cachorro. Para o cachorro vai ser um brinquedo, para a criança vai ser um cajado, e para o teu pai vai ser um galho. Exato, né? Então, existe também algum nível do qual a gente impõe significado nas coisas, né? Mas também tem a questão material que está implícita ali. Que tipo de madeira esse bastão? De onde veio essa madeira? Pode sair uma lasca, está saindo uma lasca nesse momento, né? Então, enquanto a gente está aqui discutindo o navio de Teseu, eles já tinham toda uma metafísica, o budismo, para poder lidar com o navio de Teseu de uma maneira suficientemente coerente, digamos assim. Ainda que inevitavelmente incompleta, porque é incompleto. Fala. Eles pegam, o navio, qual é o verdadeiro? Não interessa, a gente entra nos dois e sai navegando. O ponto é exatamente esse. O que eu ia falar, que agora eu quero fazer a ponte com o ensino médio, é que isso é o Alberto Caeiro, o heterônimo do Fernando Pessoa. Talvez ele seja o que, aqui do Ocidente, que melhor tenha pensado nisso, pensado nessa questão, porque ele olha e pensa, qual que é o som? É melhor o quê? O som do piano ou o som da natureza? O som do piano é inventado, o som da natureza está aí, é a natureza. E ele fala que as coisas não são as coisas, porque a partir do momento que você nomeia, as coisas elas deixam de ser aquilo que elas são. Então ele quer ver aquilo pelo que elas são. Tanto que é por isso que o Fernando Pessoa fala que ele é o mestre deles, né? Eu vou problematizar um pouco, porque eu acho que o Fernando Pessoa interpretou errado o Zen budismo e ele acaba pendendo para um lado idealista, porque, em última instância, o que o budismo falaria é que não importa se o som, que o som do teclado do piano ou o som da, Sim, sem dúvida. Da natureza. Ambos são sons, estamos ouvindo ele e tá ótimo. Sem dúvida. Sem dúvida. O Pessoa, a gente tem que lembrar que ele era um ocultista de mão cheia. Então... Mas pode seguir, João. Então, senhores, através, né, de todos esses conceitos que a gente explicou aqui, né, a gente vai ter mais conceitos introdutórios ao longo das aulas, vocês vão observando, né, essa questão das várias palavras-chave, dos vários conceitos-chave que nós apresentamos aqui ao longo das obras. E para a gente estrear, né, depois dessa grande e longa introdução, o nosso primeiro grande nome aí, né, o senhor Osamu Tezuka, né, também alcunhado aí como o deus dos mangás aí, autor de Fênix, autor de Kimba the Lion, né, Recada Adolf, Metrópolis, Astro Boy, Dororo e várias outras, né, inclusive adaptações literárias, né, que ele faz para os mangás para ter acesso aí, né, as crianças poderem ler. E por que que nós alcunhamos, né, o senhor Osamu Tezuka como os deus dos mangás? Bom, ele vai ter aí, né, antes do seu grande estouro de obra, né, o seu grande astro, né, ele vai ter várias referências, né, como eu disse, os mangás, principalmente para o público infantil, né, que é chamado de Akahon Mangá, né, então essas obras aí que trabalhavam com folclore japonês, o próprio Noboru Oshiro, né, com aquela viagem, né, Expedição a Marte, o Shuzo Uno, né, que é uma referência para ele da literatura, né, de livros aí convencionais em prosa, né, que também escrevia ficção científica, e as próprias animações, como o Pedro pontuou muito bem, né, com a entrada dos Estados Unidos, as animações da Disney, consequentemente, vêm juntas. Né? Então, nisso, ele vai estar absorvendo todo um referencial ocidental, das charts ali, né, dos desenhos do Mickey Mouse, filmes de ficção científica, né, principalmente, né, segundo ele próprio, o próprio Flash Gordon e o Homem Invisível, e vai aí começar a fundamentar sua carreira criativa e suas obras. Então, né, aí nos primeiros flertes que ele tem, né, ele vai, então, construir essas referências visuais, ele vai, né, modelando suas referências visuais para constituir, né, o famoso Mighty Atom ou o Astro Boy dentro dos seus mangás, né? E aí o Tezuka,
antes de fazer Astro Boy, já flerta com a ficção científica, né? Produzindo aí o seu primeiro mangá, né? Que é o The Mysterious Underground, né? O Mistério dos Homens aí do Subterrâneo, onde ele vai ter, né, os escritos da Mimio, que é a coelhinha que vocês viram ali anteriormente, que anda com a heroína, né? A Mimio seria essa criatura artificial que acompanha o protagonista nessa viagem, investigando, né, esses povo do subterrâneo, né, essa espécie do subterrâneo, construindo aí essa história, né, onde ele combina, né, o modelo do herói shonen clássico, investigando uma sociedade secreta, né, invasores alienígenas aí, com um plano de super máquinas para conseguir, né, dominar o planeta Terra. Então ele vai tendo, né, essas influências estrangeiras, né, vai construindo esse universo de ficção científica, pensando principalmente nesse imaginário ocidental. E aí, né, nosso queridíssimo Mighty Atom, né, o nosso Astro Boy, vai surgir primeiro, né, numa história intitulada Ambassador Atom, né, Embaixador Atom, né, e devido à alta popularidade que esse capítulo único que ele fez desse personagem, a gente vai ter, né, o momento fala, né, que ele é o deus dos mangás. O que é o importante para a gente visualizar aqui, né? A gente pontuou que a gente já tinha os mangás anteriormente, mas o Osamu Tezuka vai ser responsável pela explosão, né, de popularidade desse método narrativo, dessas histórias aí em quadrinho, que vai, né, chegar no público japonês e posteriormente explodir para o próprio público ocidental. Então esse personagem aí que inicialmente causou dores de cabeça aí no Osamu Tezuka, né, o editor, né, dele que vai solucionar, falando para ele criar um robô mais caricato. Então, né, tem até no próprio livro aí do Shorit, né, que ele comenta aí a fala do editor, né, quando ele entrevista o editor do Osamu Tezuka. Faça dele um robô com personalidade humana. Então os leitores se identificarão com ele e pensarão nele como um amigo. Em vez de fazer um personagem que tira a cabeça e os braços para fazer uma piada, faça dele um robô com emoções, que ri, chora e fica com raiva quando sente injustiça. E o que é o interessante? Que ele vai partir do movimento, né, bem contraditório. Por quê? Porque o Osamu Tezuka faz parte de uma geração de autores que a gente vai ver aqui ao longo, pelo menos nas 3, 4 primeiras aulas, obras de autores que tiveram contato com o período da Segunda Guerra e com o pós-guerra muito imediato, né, com a ocupação estadunidense, que vai ter uma marca muito intensa, vocês vão testemunhar aí ao longo das obras, no imaginário japonês e no imaginário desses autores que a gente vai explorar. O que vai ser o interessante? Diferente, né, de uma tendência que a gente pensa de você ver um momento tão drástico, de você vivenciar essa tragédia, o Osamu Tezuka ele vai por um caminho mais positivo, tal qual, né, eu gosto de citar bastante o próprio Tolkien, o C.S. Lewis, né, que também testemunha esse momento dramático e produzem histórias com uma mensagem positiva, com uma mensagem, né, que não é pessimista, ele caminha para o contrário, né, nessa ideia de criar um esperanto, né, de dar a esperança para as pessoas, para criar, né, esse interesse pela obra e conquistar o público com a mensagem positiva. Então, o Osamu Tezuka, através do Astro Boy, que vai quebrando essas fronteiras, né, vai criar a história aí do famoso Dr. Tema, que vai, coincidentemente, né, construir uma máquina que tem, né, um grande foco de eletricidade, que num brilho de luz ganha vida, né? E aí a gente tem os dois momentos simbólicos. Eu vou colocar primeiro o momento clássico da animação e depois, né, o especial aí numa convenção de robótica, se minha memória não falha, em 2016, que eles refizeram esse momento aí, né, na vida real, né? Vou adiantar inclusive, só ele faz parte. aqui. Pode falar, Pedro. Inclusive, o Astro Boy faz parte das forças defensoras do Japão hoje em dia, né? Por conta disso. The months flew by. Exactly 1 year since I lost my son, but now I gain another. My new son is going to be a credit to the original Astor Boynton. I hereby christen thee my robot son, Astro Boy.
e o momento, né, sendo feito aí na vida real, paralelo histórico. Então, senhores, história do Astro Boy, né? Esse garoto robô, né? Que o Dr. Tema traz à vida, né? Imbui a vida a ele, né? Dando, né, esse início à tecnologia da robótica para substituir o filho dele que faleceu, né? E aí, quando ele percebe que esse filho substituto ele não cresce, ele vende o Astro Boy para um circo e depois, né? O Astro Boy vai ser transferido para o Ministério da Ciência, onde, né, ele vai participar de vários episódios, né, de momentos episódicos ali ao longo da sua história, lutando, né, pelo direito dos seres humanos e pelo próprio direito dos robôs. Então, né, o Osamu Tezuka, através de todas essas referências, vai fundamentar uma obra, né, inspirado aí pelos ideais hippies, né, buscando aí o conceito de igualdade, a luta contra o preconceito, contra o racismo, comentários contra a guerra, né, da qual ele vai atacar todo tipo de discriminação racial, étnica, né, e desigualdade. Um comentário cômico que eu tenho para vocês sobre, né, Osamu Tezuka é que a obra dele, quando ele adentrou, né, nos Estados Unidos aí com Astro Boy sendo publicado, depois animado, consequentemente, né, as animações japonesas, na verdade, sendo, né, transmitidas na televisão norte-americana, ele é censurado. Por que que ele será censurado, né? Bom, porque, por exemplo, quando ele faz a história, né, criticando a guerra do Vietnã, da qual, né, o Astro Boy vai lá para proteger os aldeões vietnamitas dos bombardeios americanos, vai ser censurado. Quando ele faz um episódio, né, dentro do momento ali de emancipação da população, da etnia negra ali nos Estados Unidos, né, querendo quebrar a questão da segregação racial que tinha nos Estados Unidos, ele também será censurado. Neste mesmo livro do Shodigt, né, o Tezuka faz um comentário que ele não conseguia entender como que os Estados Unidos alegava que a sua história, né, era muito pesada, muito violenta para os jovens, né, para as crianças dos Estados Unidos, sendo que lá dá para comprar fuzis, né? Ele faz esse comentário diretamente aí em crítica aos Estados Unidos. Então, né, o Astro Boy, ele vai ser essa figura que vai lutar em prol da igualdade, já refletindo, né, as ideias ali da década de 60, né, aquelas ideias ali daquela revolução, né, contracultural às questões da Guerra Fria. O que é importante da gente ressaltar aqui, né? Astro Boy, ele vai partir de um conceito extremamente, né, como o Pedro pontuou antes e o Fred, né, dessa ideia de ciência dura. Então ele vai, né, explicar cada centímetro, cada funcionamento do Astro Boy no sentido de tecnologia, no sentido de visão, né, de uma criança que é movida à energia atômica. E o que é interessante ali para ele, né? Ao longo das décadas, o Tezuka também foi atualizando como o Astro Boy funcionava, conforme ele via também os progressos científicos para tentar, né, manter ele dentro de um terreno dessa hard sci-fi, da qual o Astro Boy, né, é uma especulação ou uma possibilidade de robótica. E a gente sabe, né, dentro da trajetória do Japão, né, esse país, né, que era a grande referência tecnológica que hoje é alcunhada à China, né, vai, né, puxar, inclusive, uma história de desenvolvimento de robôs, né, para tentar atingir esse ideal da qual essas obras aí estão sendo construídas. Uma visão, né, que vale muito a pena para a gente pensar sobre o sci-fi no geral, tá? Quais outras inspirações que ele tem, né, para fundamentar essa ideia do robô, né? A gente pensar como que surgiu essa ideia do robô. Lógico, temos a referência ali do próprio Frankenstein, não tem como não fazer esses paralelos, né, históricos com a obra da Mary Shelley, mas segundo, né, o Osamu Tezuka, ele lê um livro, né, do dramaturgo tcheco aí, o Karel Čapek, né, de 1921, que chama Robôs Universais de Rossum, da qual, né, são criadas pessoas artificiais que vão ser transformadas, né, em escravos pelos senhores humanos. Essa mesma obra, né, vai ser apresentada ali em Tóquio em 1924, e o Japão, né, tendo esses ideais, como o Fred e o Pedro já pontuaram muito bem, né, essa história dentro, né, do budismo, do animismo ali, né, do próprio shintoísmo, eles vão, né, absorver eles não vão pegar o lado cristianizado dessa ideia dos robôs. Por que ele não vai puxar? Se a gente for pensar, a gente consegue
aqui, e no Eu, Robô, e no próprio Metrópolis, né, um grande clássico, a gente pensar nas obras do próprio Isaac Asimov, da qual os robôs, né, costumeiramente são vistos como vilões. A gente pensar em Exterminador do Futuro, no próprio Matrix, né, essa ideia de que o robô vai ser esse antagonista, de que a inteligência artificial ela vai nos destruir. E, por favor, falamos de inteligência artificial, a gente não está falando das IAs de hoje. Guardem isso, pelo amor de Deus, não funciona da mesma maneira. Então, o que o Tezuka vai colocar de novo, né, e que vai refletir essas ideias que nós tanto exploramos antes na introdução, de que esses robôs eles são humanizados, eles fazem parte do corpo social, eles não são adversários que devem ser eliminados, destruídos, ou que vão, né, acabar com a sociedade, conquistar a sociedade humana. Eles coexistem, né, eles estão juntos narrativamente. Então, o Tezuka absorve essas referências internacionais e coloca, né, reflete a sua própria base cultural ali de construção ideológica. Então, né, só para mostrar esse momento emblemático para vocês, tá? Metrópolis é o filme aí que se dá, né, o crédito de ter, né, colocado o primeiro ser humano artificial, né, o primeiro robô do cinema, se manifesta aí, né, em Metrópolis de 1927, do grandiosíssimo Fritz Lang. Ô, João, sim, Pedro. Só falar um ponto que é interessante que a figura do robô para o Ocidente, depois de um tempo, talvez durante a mesma época também, tem algumas histórias já que surgem também como o salvador da humanidade. Sim. Né? A inteligência artificial como salvadora da humanidade. E isso é muito interessante porque acontece a mesma coisa com o alienígena. Os alienígenas são os inimigos e depois eles se tornam os salvadores. São completamente salvadores da humanidade, sabe? É impressionante isso. E as duas coisas passam pelo Spielberg. Tá, verdade, faz sentido. Gostei há um ponto que a gente tem a galera orando queimando pneu, apontando o celular para o céu e colocando o chapéu de alumínio para que o ET salve a gente. Exatamente. Então, assim, mostrar esse momento emblemático do cinema para vocês, tá? Como eu disse, né? O Metrópolis aí tem o crédito de ter colocado em cenas, né? O primeiro robô do cinema ocidental, pelo menos. E olha, nem tem paralelo histórico com a cena do Frankenstein ou com a cena de Astro Boy que nós acabamos de ver.
Voltando então um pouquinho nos slides aqui, que eu lembrei de um detalhe muito importante para citar para vocês, tá? Ainda mais para fundamentar o restante dos nossos comentários sobre a questão científica, tá? É que o Tezuka, além da questão da hard sci-fi, ele olhava para a tecnologia de uma maneira extremamente otimista, tá? Isso é muito importante porque depois a gente vai puxar autores que vão dar porrada diretamente nisso, tá? E essa ideia de otimismo baseada principalmente nos fundamentos iluministas, né? Então o Tezuka, por mais que ele tenha testemunhado, por exemplo, a Segunda Guerra, o desastre da bomba atômica, ele olhava como um mau uso da tecnologia atômica. Por isso que ele transforma o Astro Boy, né, nesse símbolo do atômico como algo positivo, algo que deve ser utilizado de uma maneira não errada, tal qual foi a bomba atômica. Então ele está fundamentado numa visão de que a tecnologia leva ao progresso. E não estamos aqui, né, tanto o Fred quanto o Pedro concordam comigo, não estamos aqui diretamente falando que a tecnologia não gera, né, coisas positivas à humanidade. A gente tem diversos progressos. Só que é importante não ter essa visão positivista, né, do iluminismo de que se temos a razão, se temos a ciência, essa ciência leva ao progresso independente do custo. E eu já citei a bomba atômica como uma contradição desse episódio, né? Mas é importante a gente fundamentar isso por quê? Porque nós vamos depois comentar de um movimento chamado, né, New Wave da ficção científica que vai se opor. Então, o que eu quero que vocês guardem na memória de vocês aqui agora? Esse momento da sci-fi japonesa segue a mesma tendência que a ocidental em partes, né? Porque na década de 60 a gente já tem autores ali que estão começando a New Wave. É uma tendência, só complementando, é uma tendência que ela é bem mais comum nos Estados Unidos, né? Na Europa, não necessariamente essa tendência de ver com olhos brilhantes, tecnocratas, olha só, tudo que a tecnologia pode levar para a gente, né? É uma tendência, de fato, que ela é mais aparente nos Estados Unidos, na cultura norte-americana, inclusive existe um diálogo muito forte entre a ideologia puritana e esses desenvolvimentos tecnológicos, né? E só que, eventualmente, né, como a gente falou, Frankenstein é considerada por muitos e diversos autores e teóricos da ficção científica a primeira obra de sci-fi. Então, a gente vai trazer esse lado que demonstra essa dicotomia entre a produção de conhecimento e as consequências de produzir esse conhecimento, né? Que às vezes são negativas, né? E eu acho que o próprio Tezuka, o Tezuka, ele ilustra o Pluto, não ilustra o Pluto? Então, é que Naoki Urasawa vai fazer no Pluto, ele agrega um elemento novo. Ele não tem aquele discurso problemático que o Pluto puxa em cima do tecnológico, porque ele sempre vai olhar pela perspectiva positiva a tecnologia dentro das obras dele. Porque eu também vou fazer um ponto aqui, que é importantíssimo. A gente está falando de Japão anos 50. O Japão anos 50 era um país traumatizado com a bomba atômica e com uma necessidade energética imensa. E eles não tinham como pegar outra energia senão usina nuclear. Eles não têm como, para ter a energia que o Japão precisou para criar a indústria dele, que fomentada pelos americanos, era necessário não só um movimento de destraumatização da bomba atômica, porque a gente está falando aqui de um robô movido por energia atômica, 6 anos depois de terem tomado 2 cidades, terem varrido do mapa, sem contar toda a galera que estava com doença e que foi os mortos indiretos, que foram, inclusive, ostracizados pela cultura japonesa e que foram colocados de lado. Isso é uma coisa que pouca gente fala, mas a galera que sofreu a radiação, que sobreviveu e teve doença por conta da radiação, eles eram ostracizados, eles eram jogados na sarjeta, eles eram jogados no lixo porque não queriam ficar perto, porque tinham medo e tal, não sei das quantas. Então, esse movimento do Tezuka é um movimento muito importante para o próprio Japão conseguir se reerguer. Daí essa necessidade até, talvez, do ponto de vista que a gente está pensando, né, já que a gente está fazendo a comparação com o Pluto, até um pouco
Como é que fala? Otimista? Não é otimista, é ingênuo. Ingênuo. Então, Ingênuo, quase ingênuo. Então, assim, alunos, guardem isso, né? É muito importante vocês guardarem essa visão progressista dessa tecnologia positiva, porque depois nós vamos ver releituras de outros autores, que inclusive são do mesmo período que o Tezuka, que vão vir dar uma porrada nessa ideia do progressismo ali, vindo críticos à tecnologia. É muito importante de reforçar esse ponto para vocês compreenderem, né? Até porque... as futuras desconstruções. Até porque, só complementando, né, o Pedro falou da bomba atômica, é uma coisa que a gente vai inevitavelmente entrar, não tem como. Não existe sci-fi japonesa e quiçá no mundo se não tem bomba atômica. Então, os eventos das bombas atômicas, eles mudaram a produção de ficção científica no mundo. E aí, para o Japão, você imagina o nível de impacto que realmente transforma a produção de ficção científica deles. Porque eles sofreram, né, as consequências mais drásticas, digamos assim, da arrogância humana. E isso vai servir como a base para a produção de quase toda a ficção científica japonesa que vem depois. Tem, inclusive, um vídeo que eu vou passar depois para eles que eu falei sobre isso. Perfeito, e tanto nesse sentido que, como o João está trazendo aqui, né, e o Pedro complementou, dessa tentativa de, olha só, não, vamos usar a energia atômica ao nosso favor, tanto quanto falando das consequências negativas da gente produzir conhecimento e tecnologia de maneira irrestrita, sem se importar com as consequências. E olha que o imaginário budista que a gente estava comentando, essa ideia de que as coisas são impermanentes porque elas não têm essência, ela significa, em termos simbólicos, que todas as coisas causam algo no futuro. Isso é karma para o budismo. Então, é inevitável que as nossas ações, o nosso conhecimento produzido, vá levar a consequências, né? E isso fica muito claro conforme as produções japonesas de ficção científica vão crescendo no mundo, que eles carregam esse trauma e que isso é uma consequência direta das bombas atômicas. Mas isso a gente vai falar mais nas próximas aulas. Um beijo já para Gundam e Akira aí, para a gente já deixar bem claro onde vai vir. Então, senhores, dando essa continuidade, né, dando esse reforço de ideia que é muito importante, inclusive o Tezuka diz, segundo ele, que ele não foi influenciado pelo senhor Isaac Asimov, né? Mas nós, como aqui, né, não nos importamos tanto com os fatos que o autor nos entrega, e ele que tinha tantas referências ocidentais, ele claramente refletiu essas ideias, né? O Asimov, aí famoso pela saga da Fundação, né, pela trilogia da robótica, pelo Eu, Robô, né, sendo um grande expoente aí da ficção científica como um dos autores clássicos aí ocidentais, né? Ele vai fundamentar ali a famosa as 3 leis da robótica junto com uma lei extra, né? Onde a primeira lei é: um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei, né, onde um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. E a terceira lei, né, onde um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. E segundo, né, ele, uma lei zero, que é: acima de todas as outras coisas, um robô não pode causar mal à humanidade ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. Posso só comentar um negócio que veio na minha cabeça? Bem rápido, eu vou ser bem rápido, é que eu não consigo não falar mal da IA, né? Porque veja que a nossa tentativa com programar essas LLMs, a gente chama de IA, já estou aqui, está errado, não tem nada de inteligente, né? Mas a gente programa esses modelos algorítmicos, a partir de uma ideia que o Asimov defendia muito, que é uma ideia determinista da realidade, de que, olha só, existem algoritmos básicos no nosso pensamento, que a partir deles, de uma maneira determinística, todo o nosso comportamento pode ser reduzido e explicado por esses algoritmos.
E aí o que acontece? Esses modelos de LLM vão ficando mais complicados e os programadores vão vendo que não é tão fácil assim fazer esse tipo de programação. Então, como que você fala para a máquina não entrar em conflito, sendo que essa máquina que é simplesmente como eu falei, né? Um autocomplete 10.0 turbinado vezes 1000, né? Ele não vai saber definir o que é causar mal à humanidade ou não, por omissão ou não. Né, você vai entrando em buracos muito mais fundos acerca de significado das coisas mesmo, né? Então, a gente tem exemplos totalmente distópicos de empresas utilizando o LLM, e aí, dependendo do comando da LLM, ela vai lá e ela hackeia outros lugares, outras bases de dados, porque era a maneira mais rápida dela atingir o objetivo que lhe foi dado. Então, ela está obedecendo às regras, só que ainda assim não significa que ela necessariamente vai seguir todos esses micro comandos, porque ela não sabe necessariamente distinguir moralidade, ela não sabe distinguir em nível mais profundo significado, e quando você tem muitos elementos que são conflitantes entre si, ela vai acabar tomando algum desses caminhos, né? Então, e isso que é mais complicado. O que é mais complicado para mim, Fred, é que tudo isso que você está falando é muito verdadeiro, porque a gente não sabe nem como a gente faz esse processo de significado. A gente Exato. Não sabe como a gente tem uma ideia. A gente não sabe exatamente o porquê que você está lá, de repente vem uma música do El Chan na tua cabeça e você não consegue tirar da cabeça. A gente não sabe como funciona o nosso processo de memória, o nosso processo de inteligência, como que a gente atribui significado e o porquê que a gente atribui significado, e a gente está esperando que um computador faça isso. Exato, né? Enfim, e aí, veja, é nisso que eu falo que, olha só, quando o Asimov escreveu Fundação, escreveu O Robô, para a perspectiva científica da época, que é uma perspectiva ainda muito carregada do iluminismo, muito carregada das premissas positivistas, que ainda é hoje em dia, enfim, que pressupõe que, olha só, a gente consegue definir a realidade a partir de alguns algoritmos, e a partir desses algoritmos toda a realidade surge de uma maneira até determinística, né? Hoje a gente já vê que isso aí é total bollocks, né? Não tem como você prever a partir de um grupo pequeno de algoritmos toda a realidade, é impossível. Há um ponto de que a gente nem consegue estabelecer relação de causa. A gente é incapaz de estabelecer relação de causa entre o comportamento humano e o funcionamento do cérebro. A gente percebe uma correlação. Existe, de fato, uma correlação. Eu senti tal coisa, um pedacinho do meu cérebro acionou. Mas existe causalidade ali? A gente consegue comprovar? A gente não consegue, em última instância. Então, a gente tenta, e é uma grande falácia aí dos tech bros, né, e das companhias de IA, achar que o que eles estão criando é uma cópia mais perfeita, porque é capaz de processar mais dado, tecnicamente, porque você enfia tecnologia infinita ali e energia infinita, você acha que eles vão ser capazes de imitar e superar a psique humana. Enquanto eles precisam de 40 mil gigawatts de energia para processar, a gente aqui com uma barrinha de Twix já faz muito mais pontes simbólicas que a IA nunca vai ser capaz de fazer. Né? Então, o buraco é muito mais embaixo. Né? Enfim, continua lá, João. Então, senhores, para a gente, né, chegar ali no mundo do astro e a gente conseguir aí, né, congregar as várias ideias, é interessante por quê? Porque mesmo dentro da história ali do Astro Boy, né, essa grande primeira obra de ficção científica que chega ao Ocidente de várias maneiras, se passando ali 50 anos no futuro, você vê que o Tezuka, né, se vocês lembram do desenho, dos vários arcos, ele integra muito bem aquilo que o Pedro pontuou, né, junto com o Fred, sobre essa absorção, essa integração do Ocidente mais Oriente. Então, ao mesmo tempo que dentro do Astro Boy você tem a cidade futurista, os carros voadores, robôs para todos os lados, né? Ao mesmo tempo eu tenho um Astro Boy usando uma mochilinha, usando o uniforme tradicional japonês, indo à escola, passando por bairros tradicionais. Então ele junta, né, essas referências, incorporando todos aqueles ideais que nós já falamos, desse momento, né, que pega essas várias referências e consegue criar algo singular, que mantém o Japão tradicional junto com as novas referências ocidentais que ele, né, tinha ali na sua época. Então a gente tem, né, o Astro Boy sendo esse grande epítome aí, né, desse primeiro salto
da ficção científica dentro das obras aqui que nós fizemos a seletiva, né? Para depois nós irmos aí para outros indivíduos. Se vocês me permitem, chegamos na parte de spoilers, né? Então, gente, nós vamos aqui dar spoilers do que vai ser o nosso próximo encontro e nós abrimos espaço aqui para dúvidas, comentários, para a gente aí poder ter um excelente final de quinta-feira. O que nos espera no nosso próximo, né? No nosso próximo encontro, no nosso próximo episódio. Vamos lá. Ó, vamos ver se o YouTube vai ser... Ah, foi parceiro. Z 無敵の力は僕らのために正義の心をパイルダウン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだプレストファイヤーマジンコンマジンコンマジンガーEntão, meus queridos, para quem está aqui ainda com a gente, né, semana que vem vamos passar aí pelo lindíssimo Shotaro Ishinomori, junto com o senhor Go Nagai e Leiji Matsumoto, comentando um pouco mais aí de Space Opera e da origem dos grandes mechas, né, dos robôs gigantes. Então, senhores, para quem tiver dúvidas, a gente tem mais um tempinho aqui para conversar com vocês. Quem acompanhou a gente até aqui agora, muito obrigado, tá, por ter vindo aqui no curso, ter tido a paciência. Espero que vocês tenham gostado das falas minhas aqui, do Fred e do Pedro. É um prazer estar recepcionando uma turma nova aí com a gente. A gente fica muito feliz e é por vocês que isso aqui está acontecendo, tá? Então, muito obrigado, um beijo no coração de todo mundo, tenha uma excelente final de quinta-feira e quem quiser ficar para retirar dúvidas, a gente está aqui na sala, pelo menos até umas 5h40 aí a gente consegue ficar para bater um papo e tirar dúvidas de vocês, meus queridos. Muito obrigado de novo. Ó, esse ano nós brilhou. Pode parar de gravar. Pode parar a gravação? Pode parar de gravar. Vou parar a gravação, então. Recording, stop recording.